Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje queremos falar com você e queremos aqui atenuar, inclusive, sobre o assunto de hoje do Edley. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os riscos do cenário digital, sobre a exposição dos seus dados, inclusive aí, você que às vezes tem contas em diversas redes, nós vamos falar um pouquinho para você sobre os riscos, inclusive, da exposição dos dados e também das práticas de golpes, né? E querendo, nós vamos falar sobre o âmbito criminal. E para falar sobre esse âmbito criminal, está conosco hoje aqui na bancada do Edley, ele que é o presidente da 13ª subseção da OAB de Franca, Dr. Acir de Matos Gomes. Uma alegria receber você novamente aqui no Edley Podcast, meu amigo. Alegria minha, né? Mandar um grande abraço aí pro nosso grande mentor, Dr. Theo Maia, né? Com certeza. Que é um dos grandes idealizadores também desse projeto Edley, que tem permitido essa parceria do Edley com o AB. Criatividade pro nome desse, só com ele, né? Só com ele. Não tem ninguém como ele, Não, né? não temos que dizer. Doutor Acir, mas vamos lá, antes de falar um pouquinho sobre a exposição dos dados, os riscos dos dados, a prática, inclusive, de diversos golpes que hoje as pessoas sofrem, vamos ser bem aqui claro, né? O abuso hoje dos golpes, a expertise que as pessoas que praticam os golpes também hoje, os caras estão ficando profissional nesse cenário, né? Porque a gente acaba que às vezes achando que ali um banco está acionando a gente, ou às vezes uma própria rede que a gente já tem às vezes ali um contato, e na verdade são pessoas que estão ali se passando pelo banco, se passando por outros contatos. Mas antes de falar sobre os riscos, quero que você fale aqui sobre um âmbito que eu acho que é interessante dar uma consciência para as pessoas que quando olham o cenário criminal de um advogado que às vezes está ali atuando tanto na defesa da vítima, quanto também no âmbito da pessoa que às vezes cometeu um delito. E aí a gente está falando do cara que ali, no cenário do âmbito de um crime, acaba se tornando realmente o crucificado, porque é o cometeu o ato. E as pessoas acabam interpretando assim, pô, mas como que o advogado defende um cara que é criminoso? Ele é um criminoso também junto com ele? Como que é esse Como cenário? É que advogado defende bandido? Exato. Isso, é real. A pergunta seria resumiu. essa, né? Como é que o advogado defende bandido? Vamos lá, primeiro, o advogado não defende bandido. O advogado defende um ser humano. Então precisa separar por aí. Uhum. E todo ser humano tem acertos e erros. E aí a própria Constituição Federal, a nossa lei máxima, estabelece que qualquer pessoa que estiver sofrendo a pressão do Estado, e quando a gente diz pressão do Estado, a busca por uma punição por quem cometeu um crime, não pensa que é simples você ser processado, não pensa que é assim, quem é réu vive a mil maravilhas. Uhum. O fato de você ser processado tem uma pressão muito grande para quem é do bem. Sim. Para quem de repente cometeu um equívoco, ou às vezes está sendo processado injustamente. Nós vamos falar um pouco sobre esses crimes digitais, Sim. que qualquer um de nós de repente podemos ser, entre aspas, processados por um processo que nós não cometemos porque houve um vazamento de dados. Uhum. Então vamos separar o seguinte: pessoa cometeu um crime, ela vai ser processada e vai ser julgada. E a nossa legislação impõe que existe o Ministério Público acusando, veja, o Estado. Uhum. Por outro lado, esse réu precisa também ter uma defesa tão boa quanto a acusação para que a gente tenha o quê? O equilíbrio. A gente parte do princípio que a gente só tem a justiça quando há um equilíbrio de força. Se você tem um Estado muito forte e uma defesa muito fraca, você tem um desequilíbrio e isso gera injustiça. Então o ideal é que sempre que tivesse um processo crime, ou qualquer processo, que dos dois lados, acusação e defesa, autor e réu, tivessem dois grandes profissionais para que a gente levasse o debate e aí sim o juiz conseguiria encontrar a justiça com base num debate de alto nível. Uhum. Então é importante que todo aquele que tenha um processo crime contra si, que tenha do lado dele um advogado, talvez eu diria assim, melhor do que o juiz e melhor do que o promotor. Porque aí nós poderíamos falar o seguinte: a justiça, a sociedade, nós estamos garantidos. Então, quando um advogado está ali defendendo, abre aspas, fecha aspas, um bandido, na verdade ele está defendendo toda a sociedade, inclusive nós. Uhum. Por quê? Assim, mas eu não sou bandido. Você não sabe, Josué. Quer ver, de repente, eu colocar aqui o Josué como um grande homicida? Uhum. Ah, não, jamais faria assim. Josué pegou o carro, saiu, de repente está indo, não viu por tribulação do dia, não viu que o sinal fechou. Passou no sinal vermelho, atropelou e matou alguém. É homicida? É, por código você é homicida. Sim. Mas se é um criminoso, será que esse Josué precisa realmente ir para a cadeia? Será que é esse modelo de justiça? Aí não você, mas e a família que perdeu o ente querido? Mas a prisão do Josué não vai resolver em nada.
O que talvez nós temos que pensar assim, Josué, você matou alguém, você tirou a vida de alguém. Vamos indenizar essa pessoa? Sim. A vida não volta mais. Agora, a prisão por si só, vamos mudar? O Josué tomou todas e decidiu, falou assim, hoje a vida tá aí, vida louca. Eu vou entrar no carro, eu vou passar aqui numa roleta russa. Matou e tá tudo bem. Opa, completamente diferente a conduta. Isso vai para júri, homicídio doloso, por dolo eventual. A situação muda muito. Então a gente precisa começar a ter muito critério na hora de julgar e condenar alguém, porque quando a gente está envolvido na situação, aí você quer que as pessoas julguem a gente diferente. Se você quer aquela máxima, bandido bom e bandido morto, depende, né? E se fosse você que estivesse sendo acusado por um crime que você não cometeu, será que a morte é isso mesmo? E aí hoje você pega no cenário digital, isso é uma coisa, é bem possível que você que está nos acompanhando aqui, alguém já falou assim, manda seus dados aqui para eu fazer um contrato. Sim. Ou, manda aqui, você está fechando, você pode, numa conta no banco, manda aqui seu RG, seu endereço, as coisas tudo, sua certidão de casamento, você manda tudo, porque você está falando com quem? Com a gerente ou com quem você tem confiança. Sim. Ótimo. Concorda que nesse momento, hoje, qualquer pessoa tem acesso aos seus dados? Porque você mandou, de repente, para o gerente ou para o gerente do banco, essa gerente mandou para uma outra pessoa que inseriu esses dados no sistema. Quantas pessoas tiveram acesso aos seus documentos? Não sei. E hoje, eu consigo abrir uma conta num banco digital. Sim. Com os dados do Josué. Não sendo o Josué, mas eu pego a foto dele, pego os dados dele, abro tudo no banco digital. E através do próprio celular. Através do próprio celular. E aí eu vou começar a agir agora como sendo o Josué. Mas eu sou o Josué, não sou o Assir. E aí depois que eu levantar dinheiro, que eu tiver dinheiro, eu vou pegar empréstimo, vou movimentar e não sei o quê. E eu sumo e desapareço. Quem vai ser processado? Josué. Vai ter os dados dele lá? Lógico, vai ter a CNH dele, vai ter a certidão de nascimento, vai ter o RG, vai ter todos os documentos que eu tenho. Como é que eu provo que eu não sou aquela pessoa que aplicou o golpe? Vai ser processado? Vai. Vai ter trabalho para provar a inocência? Vai. Mas você cometeu o crime? Não cometi. Então veja, hoje os crimes cibernéticos, né, qualquer um de nós podemos ser vítima. Sim. E olha que interessante. Antigamente o estelionato, quando a gente parte do estelionato, sempre tem a figura do estelionatário, né? Do estelionatário. E ele fica muito em evidência. Hoje, no cenário digital, cara, eles estão muito melhores que nós. Muito. Você pega ali, eu não vou dar o nome do banco, mas eles ligam e sabem tudo da sua vida como correntista. Sabe o número da sua conta, sabe o número do seu RG, sabe o número do seu CPF, sabe o nome do seu pai, sabe o número da sua conta, sabe quanto você tem investido, sabem de tudo de você. E de repente você vai conduzindo, eles vão falando, a hora que você vê, cara, você está num baita de um golpe e você fez tudo que o golpista pediu, achando que você estava falando realmente com alguém do banco. Tem aí, depois você pode procurar e verificar. É possível você ligar de um telefone diferente e quem recebe como sendo do próprio banco. Olha. Então olha que interessante, liga do número completamente que não é do banco, mas por algum aplicativo, por algum mecanismo, quando você recebe a ligação, aparece lá o telefone que é o do banco mesmo. Então o que nós temos que tomar cuidado hoje? Ligação de banco, não atende. Sim. Não, é o seu gerente. Cara, se você não conhecer a voz, e mesmo com a voz assim, não faça nada, faça nada. E hoje está muito comum. E aí você fala assim, poxa, eu caí num golpe, sou bobo. Não é. Pessoas esclarecidas estão caindo em golpes porque é muito perfeito. Sim. É muito perfeito. Então assim, como é que alguém te liga sabendo o número da sua conta? Como é que alguém te liga sabendo que de repente você trocou um celular? Como é que alguém te liga sabendo que sua conta foi bloqueada e que você teve no banco para desbloquear e para fazer tudo isso? Parece muito intuitivo. Se alguém bloquear a sua conta, como é que você vai fazer para resolver? Você vai ter que ir no banco. Mas de onde vêm essas informações? Então hoje existe aquela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que nos garante isso. Penso eu aqui, né, que nesses crimes envolvendo fraude bancária, para mim os bancos, né, têm uma grande responsabilidade. Precisa se investigar. Porque senão também qualquer transação depois a gente vai falar que foi golpe. Né? Mas assim, que é interessante como a gente pode ver, como é que é
o modelo que você tinha de movimentação na sua conta. Pô, sempre foi valores baixos, nunca fiz transação pela internet, né? Meu cartão sempre foi baixo. Tem um perfil. Sim. O banco tem mapeado o perfil do Assir, tem um perfil do Theo, tem um perfil da Clara, tem um perfil do Josué. Então o banco tem um perfil de todos nós. Sim. Quando sai fora desse perfil, o que teria que ser feito? Opa, uma atuação diferente, uma movimentação diferente. O que o banco deveria fazer? Uma notificação. Uma notificação, confirmar, checar, tem aplicativo do próprio banco. Uhum. Aí sim eu acho que é legal. Josué, você acabou de fazer uma transação aqui, você fez? Uhum. Não fiz. Aí legal. Mas do nada, né? Então veja, não aceite ligação de um banco. Ligou, não aceite. Vá até a gerência. Ligou, falou, pediu para você ir no caixa eletrônico, é o golpe perfeito, porque você fez tudo pelo celular, Isso, e aí você só tá indo no caixa eletrônico, e veja, e é sempre depois do horário do expediente. Sim. É incrível, então a gente tem que começar a pensar essas coisas. Por que não é no horário do banco? Porque aí você iria até o banco, você falaria com alguém e já falaria, isso é golpe? Então é sempre depois do horário do expediente bancário. Não vá no caixa eletrônico. A hora que você vai lá, eles já estão. Você está clicando agora com a sua digital, vai estar a sua foto no caixa eletrônico, você fazendo justamente a operação. Concorda? Que aí fica muito mais difícil. Porque aí tá de você sendo provar consensual que você tá fazendo uma coisa, né? Então, a gente poderia colocar alguma dica. Olha, entendeu que alguém do banco te ligou? Não faça nada. Nada de abrir o aplicativo do seu banco, nada de compartilhar a tela. Né? 2 cenários aqui que eu acho que seria bem interessante falar dentro disso que você está falando. Seria, a gente percebe que hoje é difícil identificar as pessoas que praticam esse golpe, é muito difícil, principalmente por conta que a gente falou da expertise que esse pessoal tem. E a gente percebe que o melhor caminho nesse cenário atual hoje, apesar de não termos aí órgãos que conseguem fiscalizar, você falou, pode ser feito o processo, mas é muito difícil você comprovar. Então a gente percebe que hoje, na atualidade, por conta dessas modalidades, o melhor caminho realmente é a cautela e a prevenção. Sim. É a prevenção. Então é muito válido o que você está ponderando aqui hoje, porque a prevenção ela está nos mínimos cuidados que você tem, porque querendo a gente está muito exposto hoje em todos os cenários, a gente está exposto a todo momento. E eu queria que você colocasse aqui os conselhos da questão da exposição. Por exemplo, às vezes a pessoa tem conta em 3, 4 bancos, né, por movimentações diferentes. Temos aí pessoas que têm exposições nas redes sociais, que são as contas vinculadas ali, e está exposto os dados da pessoa, as informações, contatos pessoais. E essas pessoas elas conseguem identificar todos os seus dados. Qual seria o conselho que você dá para as práticas de golpe hoje relacionado principalmente a bens financeiros? Vamos lá. Então, primeiro, né, vamos pensar nesses dos bancos. Não atender ligação de banco. Porque se você já caiu no golpe, não é uma ligação que vai te salvar ali. Tá? Então, assim, sempre que possível, vá até a agência mais próxima e fale diretamente, nada de caixa eletrônico. Segundo, hoje celulares, né, a gente tem os aplicativos todos lá. Né, dá para você colocar os aplicativos no modo oculto. Né, porque se de repente o seu celular for furtado ou você for roubado, o ladrão ali não vai ter acesso. Ainda que ele fale, desbloqueie o celular. Você desbloqueou, ele vai ver se não tem aplicação em banco. Não tenho. Não tem. Então, acho que esse é um grande detalhe. Segundo, senha no celular de tudo quanto é jeito. Né? A gente tem uma facilidade, eu estava até olhando no meu, tá hoje, né, dependendo do modelo, você libera pelo reconhecimento facial. Não sei se isso é uma boa. Porque a gente faz pela praticidade. Você pega o telefone, ele já olha para você, já reconhece, você vai... Mas imagina, você acabou de ser vítima de um roubo. Se o criminoso já sabe, ele põe seu celular na frente do seu rosto, beleza, você já liberou o celular para ele. Tem esse pós. Entendeu? Segundo, aí é mais difícil, a gente posta foto da gente. E aí, quando você vai, de repente, os golpistas, basta ir lá pegar no seu Instagram, no Facebook, e ele tem toda uma galeria de fotos. Então, quando pede para tirar uma foto sua, tal, é só ele pegar uma na galeria sua e juntar. Então, o que nós temos que fazer? Eu acho assim, se você não é empresário, não movimenta muito dinheiro, restringir o limite de Pix, restringir o limite de TED. Olha, quanto que eu movimento no dia? Eu preciso ter uma liberação de 10, 15, 20 mil? Não preciso.
Então por que não deixar ali um valor bem simbólico? R$500, R$1.000, R$100, R$200, fez aquele limite, acabou. Porque tudo isso você vai colocando para o banco qual é o seu perfil. E aí qualquer movimentação estranha, né, o banco tem que cuidar. Segundo, nada impede você ter uma aplicação de longo prazo. Vamos pensar assim, ó, tem dinheiro, está aqui, eu quero investir. Investe numa aplicação onde você não tem a possibilidade de retirá-la antes. Sim. Porque aí se o golpista entrar, ele não vai conseguir tirar porque ele está proibido de retirar aquele valor. Então essa é uma outra forma. Qual é o risco? É que se você precisar, você não vai ter o dinheiro. Sim, então tem que ser bem pensado. Tem que ser bem pensado. Mas você pode mesclar. Olha, eu estou com uma quantia sobrando, eu aplico numa parte a longo prazo, uma parte pequena, talvez. Mas aí dizem que o ideal é você ter um valor de 6 meses, né? Para a sua sobrevivência. Talvez esse valor de 6 meses, talvez numa baixa automática, conforme você for necessário. Então, veja, não seria um prejuízo tão grande. Sim. Acho que não dá para você deixar toda a sua movimentação num único banco, numa única conta, então talvez aí pulverizar em alguns outros bancos, porque dificultaria você ser clonado em todos os bancos, né? Porque aí não dá, né? Imagina, você for clonado em todos os bancos ao mesmo tempo, é uma situação delicada. Então hoje o que a gente precisa pensar é que, conforme a sociedade também vai aperfeiçoando, o criminoso também vai. E quando você pega esses golpistas da internet, eles são extremamente habilidosos com as palavras. Sim. São calmos. Antigamente você percebia pelo sotaque, né? Que uma fala esquisita, né? Não pronuncia as palavras direito. Aí você percebia que tinha alguma coisa assim mais um linguajar mais de criminoso. Hoje, esses crimes que nós estamos falando cibernéticos, eles posso te garantir que eles são mais rápidos e mais preparados do que os próprios gerentes da nossa conta. De fato, realmente. E eu posso te falar porque assim, presenciei uma situação onde o que o golpista fez em pouco tempo, na agência, demorou muito mais tempo do que o golpista fez. Sim. Isso com o funcionário do banco, que é especialista. Quem tem conhecimento dali. Sim. Então, assim, o golpista sabe tanto do sistema do banco que muitas vezes sabe muito mais do que o próprio gerente da nossa conta. Então precisa tomar muito cuidado quando você olha, é isso que você vai fazer de tal forma, é segurança, olha, aqui é da segurança do banco. Ó, a segurança do banco, ok, para mim a segurança eu vou até a agência, até logo, tchau, desliga. Nada de tirar foto, nada de compartilhar a tela, principalmente, Josué, se for ligação pelo WhatsApp. Ah, sim. Essa é o clássico sinal do golpe. Sim. Esse é o clássico sinal do golpe. Então, assim, veio ligação do WhatsApp, ele pede para você abrir a câmera. Mas ele não abre a câmera dele. Realmente. Todos os golpes são assim. Aparece o logo do banco, chamada do WhatsApp e a conversa vem assim. Olha, Josué, nós tentamos falar com você pelo telefone tradicional, não conseguimos, por isso nós estamos tentando pelo WhatsApp. Comumente é assim. É assim. E aí você fala, poxa, você vê o logão lá na hora que ela já é atraída pelo seu emocional, né? Você já fica preocupado, pô, vou perder meu dinheiro. E nessa preocupação, a gente baixa a guarda e passa tudo pro criminoso. Além do cenário que eu acho que hoje no Brasil também deve ser muito mais comum ainda, por conta do volume de pessoas que também estão endividadas, né? Então, pelo volume de dívidas que se tem hoje no meio da população, muito provavelmente as pessoas conseguem ter o acesso às dívidas das pessoas e aí na tentativa de lidar com a ânsia talvez de sobressair daquela situação, tenta usurpar para uma negociação. E essa é uma prática que a gente também vê que está crescendo muito. Muito. Então, cuidado. De repente, estou lá devendo R$10.000. Estourei o cartão de crédito. Aí liga do banco. Olha, Cir, você está devendo no banco R$10.000. Tem uma proposta aqui de R$500. Só que tem que ser agora. Já vou te mandar o boleto. Não dá para esperar. É sempre na escassez. Sabe? Você não tem tempo para pensar. Sim. É muito rápido. E aí você fala, pô, se ficar livre de R$10.000, olho lá o boleto é do próprio banco que eu devo. A pessoa sabe quanto eu devo, sabe os dados da minha conta, sabe quanto foi. Eu vou fazer, é do banco. E aí você vai lá e paga os R$500. De repente você vai ver que o boleto não era para o banco, não era para pagar aquela conta. Realmente. Veja, vamos pensar aqui. Vai sair um boleto no nome do banco, mas a hora que você vai passar no caixa, o dinheiro não está indo para o banco, está indo para uma outra pessoa. Então talvez quando for, para a gente pensar, é do banco, manda fazer o boleto. Você vai lá na hora, para quem vai cair esse dinheiro? Porque na hora que você passa o código de barra, vai sair para alguém.
não é pro banco, então você não paga. Exato. Ali, tudo bem, me manda o boleto. Tem que pagar agora. Hoje eu não consigo, eu pago amanhã. Por quê? Você pega o boleto, você vai aonde? No banco. No banco. Olha, quero saber se esse banco é isso, se esse boleto é verdadeiro. A hora que for olhar, vai falar assim, é golpe. Então, a gente precisa olhar, né, que a gente, de uma certa forma, também contribui, não de má fé, por ingenuidade, com a prática do golpe. Sim. Que a gente acaba sendo muito ingênuo em acreditar em tudo. E acreditar em tudo. Então, hoje, a gente tem que voltar àquela máxima. Confio no ser humano? Confio. Mas confio desconfiando. Sim. É muito triste a gente ter que viver isso. Mas em se tratando de dinheiro, de dívida, de facilidades pra gente poder... Você pode ver assim, todas as vítimas de estelionato acharam que estavam lucrando. Sim. Pode ver. Golpe do OLX. Tem lá a pessoa achando que estava vendendo o carro, comprando um carro mais barato. O carro vale 100 mil, pagando por 80. Por quê? Porque eu preciso vender. Cara, não tem isso. Concordo. Se o carro é 100, se o carro está legalizado, você consegue talvez o quê? 90, 95... Mas 20% de desconto num carro que está legalizado? Não tem. Tem alguma coisa errada. Mas aí você fala assim, poxa, eu vou comprar, vou fazer um baita de um negócio. Não sei o que. Não vai. Você vai perder dinheiro. A sua ganância vai fazer você perder dinheiro. Tô comprando algo na internet. Vou comprar um celular. Quanto custa o celular novo? 15 mil. Tá aqui por 9. O celular de 15 não pode custar 9. Não tem essa possibilidade. Aí você fala assim, mas tá no site, tá aqui o mesmo logo. Não é do mesmo logo. A hora que você transferir aqueles 9 mil, você perdeu os 9 mil, porque não foi para aquela empresa. Realmente. Então, a gente precisa também começar, a não ser essas liquidações fantásticas que a gente vê aí, né? Aí são situações. Aí são situações momentâneas. Mas todas as vezes que você vê um preço muito abaixo do que é do mercado, desconfie que pode ser golpe. Ou pode ter sido algum erro. E aí, se a pessoa errou na hora de digitar, vamos supor, um telefone que custaria 9 mil saiu por 900. Propaganda enganosa, posso entrar? Cara, pode, mas tem juiz que já está entendendo assim, olha, não tem como 9 mil reais você pagar 900. Você também, como consumidor, também não está de boa fé. E aí vai aquilo que a gente às vezes não percebe, né? A gente quer ficar falando demais da malícia dos outros sem esquecer que a gente tem malícia. Da nossa própria malícia sobre as coisas. Pra gente finalizar aqui, doutor Assir, porque o assunto é muito amplo, hoje a gente está recebendo aqui o presidente da OAB, mas hoje como profissional especialista na área criminalista, o doutor Assir de Matos Gomes, falando um pouquinho sobre os riscos dos cenários digitais. E eu quero que você fale aqui um pouquinho agora mais voltado para o público do empresariado, né? A gente tem os NDAs e a gente sabe que o empresário às vezes tem muitas transações entre fornecedores, entre os próprios empresários também. E aí são cenários de transações e a gente sabe que são cenários de muito alto risco, né? Eu falo porque eu também atuo na área comercial, então eu sei muito bem como é essa segurança. E falando desse cenário digital, né? Hoje, querendo, as empresas são muito assediadas por vendedores, assediadas por prestadora de serviço, assediadas por fornecedores e tudo mais. Numa contratação de prestação de serviço, que é o que mais é comumente entre empresários. O NDA dá a segurança e tudo mais, mas como que o empresário ele pode ter uma segurança sobre não só a índole, mas também sobre a veracidade daquela empresa, ou daquele fornecedor, daquele parceiro que está ali tentando às vezes fazer uma negociação ou uma transação? Primeiro, acho que hoje, da mesma forma que a internet traz esses riscos, ela também traz um tanto de benefício. Sim. Então hoje você tem grandes perfis aí, por exemplo, Reclame Aqui. Muito comum. Uma reclamação. Então você vai contratar alguém hoje, será que não dá para ir lá? Reclame Aqui. Tá? Hoje, você digita o nome de alguém ou de alguma empresa no Google, sai tudo. Sim. Tem um site que é o próprio Jus Brasil, Sim. que ele você dá seu nome lá, ele acha dá tudo. Tem o escavador, que também dá tudo. Então, assim, veja, esse seria o mais básico. Né? Olha, eu vou negociar com alguém, eu não tenho uma assessoria para checar, digita o Google lá, pronto. Isso serve até para quem vai começar um namoro, viu, Josué? Olha a dica aí. Olha a dica aí, viu, Clara? Olha, vai começar um namoro, com quem eu vou namorar? Digita o nome do cara no Google, ou da moça. Porque de repente você vai ver lá assim, poxa, o cara tá cheio de processo. É com isso que eu vou me envolver? Pode ser que sim, pode ser que o cara caiu num golpe, tem lá 30 processos contra o coitado, mas pelo menos ele vai ter que falar, olha, tá aqui, eu fui vítima. Então é importante esses mecanismos. Depois, se você é uma empresa grande, você tem que ter um departamento jurídico.
Sim. Você tem que ter um departamento para poder fiscalizar. Se é algo voltado para o marketing, que vai ter uma exposição, o seu departamento de marketing também precisa ver, olha, nós estamos associando a nossa empresa, a nossa marca, com essa outra marca. Isso é bom ou não? Basta ver. E o que deu aí com essa questão das bet, né? As apostas. Bem colocado. Quer dizer, era tudo para ser muito bom e de repente deu ruim. Sim. Aquele jogo do Tigrinho. Nossa. Quantas influencers não estão aí sendo processados porque induziram as pessoas à prática de um jogo que você não tem controle, que é ilegal e tudo mais. Então veja, acho que primeiro, uma boa assessoria jurídica vai verificar contrato com contrato, quem vai fazer, como vai ser, quais são as margens de segurança. Vamos supor, vai fazer uma transação muito grande, ter certeza que aquele dinheiro está saindo da sua empresa e está caindo realmente na empresa. Veja, com quem você está conversando, quem é o departamento jurídico, quem é o departamento que faz o financeiro, para ter certeza disso. Sim. Né? Então, acho que você trabalhou essa questão, segurança jurídica, financeiro com marketing, dá para você amarrar bem. Então, se a transação é muito grande, aí que eu acho que não cabe espaço nenhum para amadorismo, nem para trabalhar com questão de escassez. Sim. Olha, se a transação é muito grande, precisa ser refletida, precisa ser bem pensada. Ah, mas vou perder o negócio. Talvez você não vai perder, talvez você não vai cair num golpe. Exatamente. Né? Então, entre essa agilidade de ter um negócio lucrativo e a segurança, eu tentaria ficar mais com a segurança. Com certeza. E ser mais ponderado sobre tudo, né? Não ter esse aspecto do imediatismo, porque é como as pessoas trabalham hoje, né? Elas sabem que a nossa vida é corrida, a gente quer fazer tudo pro agora, e é onde as pessoas acabam se aproveitando muito disso. Doutor Assir, a gente está encerrando aqui esse bate-papo de hoje, falando um pouquinho aí, conscientizando você, empresário, você, cidadão comum de bem. A gente está aqui trazendo para você aquilo que o Edley tem como primazia, que é a informação com coerência e com muita veracidade. Eu quero agradecer ao doutor Assir pela participação hoje no Edley. Vou deixar o convite para ele aqui para a gente falar também um pouquinho de uma coisa que é muito pertinente também, a gente percebe a crescente de forma muito negativa, né? Inclusive culturalmente, a crescência da violência. E as pessoas às vezes esquecem até mesmo o cenário que a gente falou da malícia. E a violência às vezes ela está muito atrelada a nós mesmos, né? A nós mesmos. Então eu vou deixar o convite para o doutor Assir estar falando depois aqui. Ele que é especialista na área criminal, atuante, tem um nome muito além de conceituado, é um grande especialista na área criminalista. Doutor Assir, minha gratidão a você por estar aqui no Edley. Cada vez mais a você eu desejo sucesso e que você continue cada vez mais contribuindo para a advocacia francana e também da nossa sociedade. Eu que agradeço pela parceria do Edley, agradeço também por esse podcast, agradeço também até pelas pessoas que estão nos acompanhando e tenha certeza, aonde tem um advogado, estou dizendo advogado ou advogada, nós não estamos falando de outras pessoas, estamos falando de um advogado que leva a profissão com seriedade. Sempre que tiver um advogado atuando, seja na área criminal, civil, família, em qualquer área, pode ter certeza que ali está se tendo a formação da justiça, a busca da justiça. Então valorize a profissão do advogado, valorize aquele advogado que confiou em você, porque muitas vezes ninguém mais está confiando na pessoa, a não ser o advogado. Então, quando escolher um advogado, uma advogada séria, que faz o trabalho bem feito, valorize, esteja e não permita que as pessoas desconsiderem a função do advogado, porque a partir do momento que nós não tivermos mais advogados, você só tem um lado da balança, que é o lado do Estado. Veja, juiz, funcionário público, promotor, funcionário público, delegado, funcionário público, e aí você sozinho contra o poder público. A única pessoa que consegue combater ou equilibrar essas forças é um advogado. Então, se a gente, quando precisa trazer isso aqui para que as pessoas comecem a olhar de uma outra forma e reconhecer a importância do advogado e parar com essas coisas. Ah, advogado tudo bandido, advogado que defende bandido é bandido. Não, um advogado que defende uma pessoa que está sendo processada, ele está defendendo a lei e a justiça. E é isso, tanto é que nós temos na Constituição Federal a única profissão regulamentada é do advogado. Por quê? Função essencial à justiça. Tal como o Ministério Público, nós não somos poder, como é o Poder Judiciário. Mas junto ali,
com o Ministério Público está a advocacia. E aí é onde dá equidade em tudo, né? É onde dá equidade, dá o equilíbrio e a gente consegue a justiça. Perfeito, muito bem colocado. Esse é o Dr. Acir de Matos Gomes, presidente da 13ª subseção da OAB de Franca, hoje aqui no É de Lei Podcast, falando um pouquinho aí sobre o direito criminalista. Nós ficamos por aqui, agradecemos você pela sua companhia. Confira depois também, inclusive, lá no Instagram do portal Notícias de Franca, também no Instagram da OAB, os cortes desse episódio aqui, onde o Dr. Acir esteve falando conosco hoje no É de Lei Podcast. Ficamos por aqui, agradecemos você e até a próxima edição do É de Lei Podcast.